Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da rádio. Vamos ouvir hoje a reflexão sobre altruísmo, benevolência e o uso de máscaras na Covid-19. A reflexão é feita pelo José Oliveira, do Movimento do Altruísmo Eficaz e professor em Portugal. Ouçamos. Usar máscara, mas não é carnaval? Quando começou a pandemia, ainda a Organização Mundial de Saúde não aconselhava o uso de máscara e eu já usava uma. Porquê? O meu interesse pelo altruísmo eficaz faz com que acompanhe esse movimento internacional, que já tem alguma representação aqui em Portugal e ainda mais aí no Brasil. Esta comunidade interessada em realizar o maior bem possível, com base na melhor investigação científica disponível, desde cedo começou a acompanhar a pandemia. E, embora não houvesse uma opinião definitiva e consensual, à cautela, já em fevereiro de 2020, era sugerido o uso de máscara. A mim também me fazia confusão em que medida algo que era essencial para o pessoal médico podia deixar de ser útil para as pessoas comuns. Assim, e como nessa altura não havia máscaras à venda, fiz uma em casa. Inspirei-me num vídeo do YouTube que estava numa língua que nem sequer reconhecia, mas seguia a demonstração. Fiz uma máscara composta por 2 camadas de tecido. O exterior foi feito a partir de umas calças velhas cinzentas e o interior a partir de outra peça de roupa que já não usava, desta vez de algodão. Quando saí à rua pela primeira vez com essa máscara, foi óbvia a estranheza e o embaraço, tanto da minha parte como do resto das pessoas que nada usavam para se proteger. Mas também, para alguém que sofre um pouco de claustrofobia, chegar a casa com o peso das compras e com bastante dificuldade em respirar foi muito incómodo. No entanto, esse pequeno sacrifício não me parecia comparável às possíveis consequências de não usar a máscara. No altruísmo eficaz fazemos sacrifícios para ajudar os outros e até, se possível, salvar vidas. Por isso, como poderia eu, por causa desse incómodo e embaraço, colocar vidas em risco? Cerca de um ano depois, a situação piorou muito e Portugal foi notícia no mundo pelas piores razões. Estávamos a bater todos os recordes mundiais de números de novos casos e de mortes por milhão de habitantes. Nessa altura, quando estávamos obrigados a permanecer em casa, só saía para ir ao supermercado. E como já não havia falta de máscaras, usava 2. Uma cirúrgica e, por cima desta, uma KN95. Esta última não é tão barata, mas usada deste modo dura mais tempo, ou seja, trocando a máscara cirúrgica com regularidade e borrifando ambas com álcool sempre que se chega à casa. Ainda é o que uso agora nos transportes públicos ou para ir ao supermercado. O resto do tempo, fora de casa, uso só a máscara cirúrgica, mas asseguro-me que os espaços estão bem arechados, como por exemplo no local de trabalho, uma sala de aulas cheia de gente. Neste momento aqui em Portugal, os números baixaram e a vacinação em massa parece estar a correr bem. Mas a pandemia ainda faz muitas vítimas em todo o mundo. E a Associated Press fala em desertos de vacinas. Países onde se espera que até o pessoal de saúde só venha a ser vacinado lá para 2022 ou 2023. Enquanto isso, a Newsweek noticia que há crematórios na Índia que estão cheios e não podem aceitar mais corpos. E a Reuters diz que, mesmo no Brasil, em São Paulo, estão a exumar sepulturas antigas para arranjar espaço para mais corpos. Fala-se na imoralidade do nacionalismo das vacinas, ou seja, quando países como os Estados Unidos da América, segundo o Washington Post, tendo um excesso de 300 milhões de vacinas, estão a considerar vacinar crianças, que, como demonstram os estudos, correm um risco muitíssimo menor. Em vez de fazer chegar essas vacinas em excesso a países como a Índia, onde, até agora, apenas 1 em cada 10 adultos recebeu a vacina. E tudo isto com a agravante de estarmos a perder uma janela de oportunidade de conter a pandemia, podendo entretanto aparecer novas variantes que possam vir a tornar-se muito mais perigosas para as crianças ou que possam mesmo tornar-se resistentes às vacinas que já existem. Face a este perigo e a essa desigualdade na distribuição das vacinas, a GiveWell, uma reputada organização sem fins lucrativos, cuja missão é encontrar as melhores intervenções e as melhores organizações humanitárias em todo o mundo, está a apoiar o maior estudo realizado até ao momento sobre a eficácia com que as máscaras previnem a Covid-19. Fizeram um investimento de mais de 3 milhões de dólares e desde já afirmam o seguinte:
É provável que as máscaras sejam uma das intervenções mais custo-eficazes para prevenir a Covid-19. E esta é uma das poucas intervenções de saúde diretamente relevantes para a maioria das pessoas no mundo. Talvez popularizar esta ideia possa ser uma das medidas mais eficazes que cada um de nós pode fazer por estes dias. Isto porque ainda há gente que parece pensar usar máscara, mas não é carnaval. Sabem quem é que também usa máscara? Os super-heróis. Há dias, por brincadeira, perguntei no Instagram, essencialmente às crianças a quem dou aulas, qual era o seu super-herói preferido? O Super-Homem ou o Homem-Aranha? E, para minha surpresa, foi escolhido por larga margem o Homem-Aranha. No dia seguinte voltei à carga e pedi para escolherem entre o Homem-Aranha e o Batman. Ganhou novamente o Homem-Aranha. A seguir foi contra o Homem de Ferro. No dia seguinte, a Mulher Maravilha. Depois, o Wolverine. E ganhou sempre o Homem-Aranha. A essa altura pensei, vou arranjar um super-herói que ganhe o Homem-Aranha. Tive de puxar bastante pela cabeça, mas finalmente encontrei. Sabem quem foi o super-herói que ganhou ao Homem-Aranha? Obtendo quase todos os votos. Foi o pessoal médico. Fiquei feliz, pois com tudo aquilo que sucedeu neste último ano e meio, essas crianças tinham aprendido a respeitar e a admirar profissionais de saúde, cujo altruísmo levou a que arriscassem a sua própria vida para salvar a vida dos outros. E por coincidência, todo esse pessoal médico, técnico e auxiliar, que passou a ser o nosso maior super-herói, também usa máscara. Espero que essas crianças também percebam que o facto de gostarem de imitar os seus heróis e heroínas, mesmo quando pensam que será impossível imitar quem tem superpoderes, neste caso, isso dá-lhes essa possibilidade. Sim, podem ter esse mesmo impacto dos seus super-heróis preferidos, os profissionais de saúde. Por isso, também as crianças podem ser um super-herói, ao usarem corretamente uma máscara. Pode ser até que consigam ensinar essa lição aos adultos, sem que para isso tenham que sacrificar as suas próprias vidas. Muito obrigado ao professor José Oliveira. Estejamos atentos a estes e outros temas importantes. Até a próxima reflexão.